Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26 da Bíblia Sagrada. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é como o próprio Deus é, eterna, imutável, viva. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e o será para sempre. Hebreus 13, versículo 8. A fé é essencial para a cura. É necessário ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo como aquele que cura. Então, pelas suas feridas, pelas feridas de Jesus, você é curado. Na maioria dos casos, Jesus Cristo não curava uma pessoa sem antes ela confessar sua fé, ou que ele observasse uma demonstração de fé para a cura. Foi assim no caso do centurião, registrado em Mateus capítulo 11, versículo 8. Centurião é aquele policial comandante que tinha sob seu comando uma centúria, 100 soldados sob seu comando. No caso do centurião, foi assim que aconteceu. Jesus viu que ele tinha fé. Capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de Mateus. A Bíblia fala do paralítico, cujos amigos o desceram em um leito pelo telhado da casa. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Mateus 9, versículo 2 e 6. Normalmente, nenhum homem paralítico, doente numa cama, permitiria que quatro outros homens o carregassem em uma maca, em uma cama, um leito, para cima de um telhado de uma casa e depois descesse aquele homem. Imagina a dificuldade, com cama e tudo, por um buraco, por uma abertura feita no telhado. Se não cresce que algo lhe aconteceria quando estivesse diante do Senhor Jesus. O paralítico não ia querer passar por um trabalho arriscado daquele. Ele, paralítico, podia cair com cama e tudo da altura do telhado e ficar tudo pior e até morrer, perder a sua vida. A fé é, em geral, mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé daqueles homens e viu a fé daqueles homens no que eles fizeram, em seus atos. A fé sem obras, ou atos que lhe correspondam, é morta em si mesma, diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo 26. No caso dos dois cegos, que seguiram a Jesus clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus lhes perguntou: Crede vós? Vocês acreditam que eu possa mesmo fazer isso? Que eu possa curar vocês? Que eu possa devolver a visão aos seus olhos? Responderam os dois cegos a Jesus: Sim, Senhor, cremos. Então Jesus tocou neles, nos olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos de ambos se abriram, voltaram a ver. Mateus capítulo 9, versículo 27 em diante. A mulher cananeia, que buscava a misericórdia do Senhor Jesus para sua filha, a qual jazia em casa miseravelmente endemoniada.
Jesus, depois de ver a sua fé persistente e inabalável, respondeu para aquela mulher: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas, como tu crestes. Mateus capítulo 15, versículo 28. A partir daquele momento, sua filha ficou plenamente sã, ficou curada, ficou liberta do mal. A mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e que se apertou entre a multidão, dizendo a si mesma: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, vou ficar curada deste meu mal. Uma doença hemorrágica que a fazia sangrar já havia 12 anos. Ela teve fé, pois disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes, na orla do vestido de Jesus, ficarei curada. Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Marcos, capítulo 5, versículo 28 e versículo 34. Ao cego de Marcos, capítulo 10, Jesus declarou: vai, a tua fé te salvou. Versículo 52. Ao único leproso que voltou para adorar Jesus, dos 10 que foram curados, apenas um voltou. A esse um Cristo disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, versículo 19. Quando certo homem pediu ao Mestre Jesus Cristo que fosse à sua casa e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte, Jesus disse a ele: vai, o teu filho vive. E a Bíblia declara que ele creu. A Bíblia diz que o homem creu nesta palavra de Jesus. E na palavra que Jesus lhe disse, ele depositou toda a fé dele e foi-se embora. No caminho para casa encontrou com seus servos, seus empregados, que lhe anunciaram dizendo: teu filho vive. João capítulo 4, versículo 47 até o 53 diz essa mensagem. Há muitos exemplos na Bíblia, nos evangelhos, que não afirmam se a pessoa curada tinha fé ou não para ser curada. O da mulher curvada, por exemplo, com o espírito de enfermidade, Lucas 13, versículo 11. O do homem que tinha uma das mãos mirradas, ressequidas, Mateus, no capítulo 12, versículo 13. O do homem no tanque de Betesda, João 5, versículo 5. O das multidões, Mateus 12, 15, Mateus 14, 14, Mateus 14, versículo 35 e 36, Marcos capítulo 6, versículo 56, entre vários outros. Esses são exemplos mencionados na Bíblia, nos evangelhos, de pessoas que não afirmaram que tinham fé para receber a cura, receber o toque de Jesus, mas receberam. É certo, porém, que essas pessoas tiveram fé para serem curadas. Quando o Evangelho de Marcos diz que Jesus não pôde fazer ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, a sua incapacidade, a incapacidade de Jesus de realizar obras grandiosas naquele lugar, foi por causa da incredulidade deles. Foi por causa da falta de fé daquele povo. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Na ocasião em que Paulo estava pregando o evangelho numa cidade chamada Listra, um de seus ouvintes, um dos que estavam na multidão ouvindo a pregação de Paulo, era um homem coxo, aleijado de nascença, que nunca tinha andado. Sem dúvida, o apóstolo Paulo
desejava que o homem fosse curado imediatamente, logo. Mas, em vez disso, Paulo esperou que o coxo, o aleijado, que nunca tinha andado desde o ventre de sua mãe, diz a palavra, Paulo esperou que ele ouvisse a pregação do Evangelho. Paulo esperou que ele ouvisse a pregação da palavra. E, assim, ouvindo a palavra, tendo ouvido, adquirisse fé. Nascesse, brotasse dentro dele a cura para ser curado. Romanos 10:17 diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela pregação da palavra, pela exposição da palavra ou pela leitura dela. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, versículo 17. Então, o apóstolo Paulo, fixando os olhos no homem e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta a ele: levanta-te direito sobre seus pés. E ele saltou e andou. Esta história está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 ao 10. Durante as nossas campanhas, por onde andamos levando o Evangelho de Cristo, falando de Jesus, pregando por toda parte, do perdão dos pecados, da cura das enfermidades, muitas pessoas que sofreram de muitas doenças foram completamente restauradas, completamente curadas, enquanto ouviam a mensagem pregada da palavra de Deus anunciada por nós, que pregamos por toda parte por onde vamos. A pregação da palavra de Deus sempre produz fé, quando se presta atenção a ela, a palavra de Deus, a pregação. A Bíblia diz que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho de que agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 2. Deus se agradou da fé dos patriarcas da antiguidade, quando manifestaram sua grande fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito, Hebreus 11, 6. Não dependa da fé dos outros, tenha sua própria fé. Você sempre terá a sua própria fé consigo mesmo, porque o Senhor e sua palavra estão sempre em sua companhia. Creia nisso, seja abençoado. Quero te pedir no final deste vídeo que você se inscreva neste canal, dê o seu like, curta e compartilhe. Mande para alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé, para que ela também creia, tenha fé e seja curada, seja salva. E você estará sendo um evangelista também, estará divulgando a mensagem de fé. Tem ideia de onde pode chegar esse vídeo? O YouTube, a plataforma YouTube vai pôr à disposição de quem quiser ver. E o mundo inteiro vê o YouTube. E você vai receber a sua recompensa por estar participando da evangelização de muitas almas. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Clique no like, dê o seu joinha, se inscreva neste canal, clique aí no sininho, clique em todas, para quando tiver um vídeo novo, o YouTube te avisar que tem uma mensagem nova para o seu coração, para você crer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Deus em Cristo abençoe você. Amém. Glória a Deus.